Olá, bem-vindos a mais um programa Brasil, Nosso País em Transformação. Eu sou a professora Sandra Lopes, sou a coordenadora dos cursos de pós-graduação na área de meio ambiente aqui na Uninter. Sejam todos bem-vindos e agradeço de antemão a sua audiência. Em tempos tão difíceis de pandemia, de estudo em casa, né? No modelo, num formato diferente e tal, a gente hoje vai trazer uma convidada muito especial, a professora Eliane do Rocio Vieira, que vai nos agraciar com a fala sobre a educação ambiental exatamente nesses tempos de pandemia. Nós já fizemos uma fala há um ano, exatamente há um ano atrás, e ela trouxe como provavelmente seria o ensino em home office da educação ambiental. Hoje nós vamos fazer um balanço de como isso está, de como isso evoluiu ou não, como foi adaptado para a grade curricular, porque é um formato diferente, né? Estudar em casa, com tecnologia, sem o auxílio do professor direto, porém está lá, o professor está na aula, tal, mas não é a mesma coisa estando em sala de aula com os colegas, com o professor ou a professora. Professora Eliane, bem-vinda e vamos falar então hoje Obrigada. sobre a educação ambiental, né, nesses tempos tão difíceis. É verdade. Então, há um ano atrás, como você disse, né, estávamos passando por um período de novidades, não sabíamos como seria o futuro e como que a educação ia ficar inserida dentro desse novo contexto, né? Muito se especulou dentro da educação sobre como fazer. Então, vários estados fizeram a questão do home office, do professor usando o Meet, com aulas gravadas pela televisão, para que todos pudessem ter acesso, né? Porque nem sempre o aluno tem acesso a uma internet boa, né? Ou às vezes o pai tem o celular, mas o aluno não tem, né? Então você pense isso em crianças da educação infantil, por exemplo, também, né, estão longe da sua creche, né? Do seu CEMEI, né? Do Centro de Educação Infantil, e até a universidade. Então, o grande grupo que mais sofre nessa questão da educação é os pequenos, justamente, eles precisam ter o auxílio do pai, né? Na hora que estão assistindo as aulinhas, de poucos minutos, para fazer as tarefas. E aí, a educação ambiental fica como dentro desse contexto? Bom, você disse, fazendo uma análise do ano todo, não existe ainda, né, nenhuma pesquisa nesse sentido, em relação à educação como um todo. Então, portanto, educação ambiental também não foi analisada ainda, como é que ela ficou inserida dentro desse contexto de educação à distância, né, de educação remota, tá? Então, o que nós temos são alguns artigos que relatam como os professores que são engajados com a questão ambiental, que já tinham esta formação, né, pode ser por cursos como esse que a Uninter coloca, né, tem pós-graduação em educação ambiental, e gostam sempre, quando tinha o ensino presencial, já inseriam em suas aulas. Portanto, na educação remota, continuam inserindo a questão ambiental, seja em forma de texto, seja nos exercícios de matemática, seja quando vai trabalhar com geografia, trabalha a questão do território, né? A questão do cuidado desse território, da preservação ambiental, vai unir a discussão, mesmo com os pequenos, né? Por que a necessidade do uso de máscara, como descartar essa máscara para que ela não vire um resíduo perigoso, então vai trabalhar com isso, né? Pode ter várias estratégias. Então, nós percebemos que o professor, isso em alguns artigos já publicados, né, em escolas do Rio Grande, principalmente do Rio Grande do Sul, devido ao doutorado, né, que tem educação ambiental, então essa pesquisa está pronta e tem alguns dados, né, não numéricos, não quantitativos, mas contando algumas experiências de como os professores trabalharam com isso. Então vamos lá. Por exemplo, na educação infantil, o professor precisa colocar junto com as suas linhas gravadas mais amorosidade, né, para que a criança pequena, de 5 até 7 ou 8 anos, se estimule a assistir aquela aula gravada, seja via internet, seja via TV, que é o que a maior parte dos estados estão fazendo, que todos têm acesso, né, poderiam ter acesso. Claro que vai haver reclamação dos pais, que os pais têm que estar sentados junto com a criança menor, né, criança de 4 a 7, 8 anos, se o pai não estiver presente ali,
assistindo a aula com ele, fazendo as atividades, a criança fica perdida, né? Pense, nós que somos adultos, já nos sentimos às vezes cansados, né? Frente a uma televisão, frente a um tablet, para assistir uma aula, pense uma criança pequena. Então, o professor que está gravando essa aula, Sandra, ele precisa estar assim, ser uma aula bem dinâmica. E quando ele for tratar das questões ambientais, mais ainda, né? Envolvendo atividades mesmo gravadas à distância, lúdicas, para que a criança, até o ensino fundamental, infantil e fundamental até o sexto, sétimo ano, que gosta mais de ludicidade, possa participar dessa aula e fazer as atividades em casa. Por exemplo, o professor está falando de meio ambiente, de natureza, você não sabe se aquele aluno mora num apartamento, se ele mora numa casa, se ele mora numa comunidade mais de risco, portanto, você não sabe qual é a natureza, né, que ele tem ao redor dele. Será que ele tem um jardim para observar? Será que ele pode sair à rua e observar numa praça? Pois nós estamos em isolamento social, não deveria, né, sair. Então, você não pode propor esse tipo de situação, né? A não ser que você diga, olha, se a sua cidade não está em isolamento e você pode dar uma observada na sua praça, perto da sua casa, vai com o papai e com a mamãe. Ou, para os maiores, né, você propõe uma atividade mais direta. Então, para que a criança, o adolescente e o próprio adulto, que está na faculdade, também deveria estar tendo conteúdos de educação ambiental atrelados aos conteúdos normais do seu currículo, ele possa não perder o vínculo com a natureza, porque essa pandemia nos tirou um pouquinho disso, né? Tirou o vínculo, o convívio com as outras pessoas e o convívio com a natureza. Então, nós estamos um pouquinho mais afastados, porque não podemos ir em parque, a não ser aqueles que já tinham o hábito de fazer atividade física individual, mas a maioria ia ao parque para passeio, para observar a natureza. Então, o que o professor, em todos os níveis, seja na educação infantil, fundamental e superior, médio e superior, ele deve incentivar a percepção ambiental, mesmo que dentro da sua casa. Então, por exemplo, uma atividade simples que nós pedimos em casa e que vários professores estão colocando nas suas atividades, né? Seja de português, geografia, ciências, enfim, fazer o cultivo, fazer uma horta doméstica, né? Pode ser até dentro de uma garrafa PET, ali para plantar uma cebolinha, uma salsinha, para que o aluno acompanhe o desenvolvimento daquela plantinha até ela crescer, né? Com relatórios. Então, e dentro dessa atividade que parece ser apenas de ciências, não é. Você trabalha a questão ambiental da preservação. O que a planta precisou para crescer dentro dessa garrafinha PET, né? Ela precisou de terra, ar e água. Então, ela precisou de alimento. E aí você trabalha a questão da preservação do solo. O que é importante nós preservarmos o solo? E traz junto consigo a questão, olha, quando vocês irão ao mercado, os maiores, e os pequenos com o papai e a mamãe, as frutas que vocês compram, o arroz, o feijão, de onde veio? Então, ele veio do solo, né? E aí, conforme o nível de ensino, você vai aprofundando as questões ali trabalhadas, né? Mas essa planta, quem plantou? Na sua casa, você com o papai e com a mamãe que cuidaram, se não cuidar, vai morrer, você lembra? Que, né? Você vai fazendo todo de acordo com o relatório das crianças, você vai acompanhando, né? Quem que planta? Né, para chegar essa alface que você comeu, o brócolis, a banana e tal. Esses agricultores, né, são trabalhadores. Então, você já envolve os maiores, você já envolve a questão do trabalho, do capital, né, a questão do lucro, como é que esse alimento chegou até o mercado, o transporte, o gasto de combustível, a questão da quantidade de água utilizada para essa verdura chegar até a sua casa de forma mais limpa, né? Que na questão da batata, quantos litros de água nós usamos para 1 quilo de batata, né, que você compra no mercado? Então, você vai discutindo a questão do desperdício, do consumo, a importância, então, de se consumir adequadamente, de forma sustentável, porque toda uma cadeia de produção envolvendo várias pessoas, desde o processo que plantou o agricultor, até chegar no mercado com aquele funcionário que coloca aquela verdura, aquele legume, né, aquela fruta no supermercado. E até o caixa, né, até quem vai empacotar, até você na sua casa se preserva, não deixa apodrecer, compra a quantidade certa para não jogar fora. Né, professor? Então, são questões que, conforme a idade da criança, você pode ir aprofundando, e são questões ambientais, que é uma educação ambiental para o não desperdício, o consumo sustentável, né?
partindo de uma simples horta que a criança, nesse momento, ou o adolescente, ou o adulto, pode acompanhar em sua casa. Às vezes, Sandra, muitos adultos até dizem, será que eu vou fazer uma horta? Mas ele nunca passou por essa experiência. Principalmente quem vive na zona urbana, ele nunca passou por essa experiência, né? Então é necessário que ele também... comprou. Isso. Então, que ele também tire essa vestimenta antiga. Então, essa pandemia, ela veio trazer para nós uma discussão nova. Eu não posso voltar ao velho. Esse novo normal precisa realmente ser um novo normal, diferente, onde nesse tempo de 1 ano, ou talvez 2, né, que até o final do ano até todo mundo ser vacinado, a gente possa rever as nossas atitudes, as nossas relações, principalmente comigo mesma, como é que eu estou agora nesse momento que eu não posso sair e confraternizar, né, que eu tenho que conversar às vezes com meu papai, com a minha mamãe, né, com o adulto, né, com o avô, via vídeo, porque eu não posso ver porque são situações de risco. Então, como que está esse meu amor comigo mesmo, para com o próximo e para com a natureza? Então, o que eu posso fazer? Então, é essencial que o educador, o professor, que já é educador ambiental, ele trabalhe essas questões em todas as áreas do conhecimento, quando é possível fazer esse gancho. E na maioria delas dá, né? Na arte você pode fazer, na matemática, na química, na física, né? E claro que na graduação e na pós, né, dependendo da especificidade da disciplina, mais ainda, as discussões são mais aprofundadas, né? Por exemplo, para o ensino superior, professora, tem uma questão bem importante, né, que foi falado até pelo Krenak, né, o nosso educador ambiental, um dos mais famosos agora do Brasil, né, que é um índio. Ele diz o seguinte, se esse novo normal fizer a gente retornar ao antigo, nós vamos ter vai ter o exagero aí de consumo, o exagero novamente, as mudanças climáticas irão ser aceleradas, né, do aquecimento global, e que se a gente refletir, nós não vamos querer mais dividir aquele pouco oxigênio numa sala apertada com os meus colegas de trabalho. Você já vai ter você viveu por 1 ano na sua casa, né, com as pessoas da sua casa trabalhando. Então, aquele confinamento, né, do escritório, da fábrica, você já vai ver de forma diferente, né? A mãe que ficou em casa e deu um jeito de ficar com seus filhos trabalhando home office, ela conseguiu, né? Então, é um novo repensar. Como é que eu quero a creche agora para os meus filhos, né? Ou a educação infantil? Como é que eu quero que eles tratem as minhas crianças, né? Os meus filhos e, portanto, os outros também. E tudo isso envolve educação ambiental, porque educação ambiental também é como eu estou, né? É um ser e estar no mundo e para o mundo e com o mundo. Então, como que eu vejo essas relações e que forma que eu pude melhorar a minha relação, né? De forma a ter mais qualidade de vida, mais qualidade de convívio com as pessoas e com o próprio conteúdo, né, professora? Não sei se você tem alguma outra colocação aí para discutir aqui comigo, colocar. Com toda essa tua fala super rica, Oi. me remete à riqueza que é, a grandeza que é a educação ambiental como disciplina. Ela é transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar, e ela ainda nos remete, pela sua fala, me remeteu à educação socioambiental, que em muitos casos esta socialização, esta valorização da cidadania, do grupo onde ele vive, pode ser o grupo familiar, pode ser um grupo de uma aldeia, pode ser um grupo que faz uma horta comunitária juntas. Então, isso já me remeteu à educação socioambiental. Isso é fantástico, que, por um lado, está sendo descoberta ou até mesmo resgatada. Porque através dessas nossas agendas 21, os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, tal, tudo já era falado. Mas na prática mesmo, no dia a dia, talvez com essa sua fala esteja resgatando ou até mesmo tornando possível, viável, a valorização. Outro ponto importante que eu achei também da sua fala, professora Eliane, é sobre o jovem ou o jovem adulto se envolver com essas atividades. Isso pode, inclusive, despertar o dom para uma futura profissão. Pode ser que desperte para a área da agronomia, para a área social,
para a área de professores, né, veterinários, e vai direcionando. Pode ser que, eu tenho quase convicção que essa sua fala foi riquíssima e super pontual para esse lado também. Pegar as crianças e saber que a plantinha não nasce naquela banquinha lá ou no saquinho do supermercado, né? Mas que ela precisa ter um solo, precisa uma água, precisa de um cuidado, precisa de sol, às vezes não muito sol. Então, esse relatório, esse crescimento que a criança vai tendo, lá na frente, quando já pega os jovens na idade do ensino médio ou na graduação, já tem como despertar para onde é que eu vou, para qual é o meu dom, que as pessoas dizem que são dons, mas na verdade, o que eu quero fazer da minha vida? Que área eu quero seguir? A educação ambiental, ela é muito rica por isso, porque ela desperta muitas vezes no indivíduo exatamente essa multidisciplinaridade, né? Não é isso, professora? Sim, e também por esse viés, como nós sabemos, a educação ambiental no ensino infantil e fundamental e médio, ela não pode ser uma disciplina específica, né? Ela tem que ser interdisciplinar, né? E mais Isso ainda mesmo. tem que ser transversal, né? Isso. Então, essa né? Essa multidisciplinariedade, né, que vai ter com as outras disciplinas, esse diálogo é muito importante. Então, sabemos, com certeza, nós temos certeza absoluta, nós temos na família professores, né, da rede pública e privada, que os professores, nesse momento, em home office, professora, eles estão, assim, sobrecarregados, mais do que se fosse aula presencial. Porque agora eles têm que estar, né, atendendo pelo Meet, preparar suas aulas, atendendo pelo Meet como se estivessem presencialmente, né, a cada 50 minutos com uma turma, e ainda tem que fazer todo um trabalho para que o aluno que não tem acesso, que está difícil ter o acesso, né, porque não tem mais aula gravada, ele possa ir na escola buscar essa atividade. E o professor tem que ir lá buscar para corrigir, né, e receber via WhatsApp, né, ou seja, Exato. ele está diretamente dentro das novas tecnologias, sendo que muitos não sabiam lidar com isso, tiveram que aprender a correr atrás. Então, o estresse foi grande, né, e está sendo um trabalho, assim, com sobrecarga de trabalho, né, para o professor. Mas aquele professor que é educador ambiental, que já fazia isso na sua prática, nas aulas presenciais, ele continua fazendo nas aulas à distância, né? Então, nas aulas remotas. Então, o que precisa é que esse professor continue dialogando e incentivando os demais colegas para também conseguir inserir. Olha, eu preparei tal aula desse jeito. Sim, eu vou mandar o slide para você, dá uma modificação, veja lá, né? Faça uma alteração, veja o que você pode fazer, para, se você quiser, né? Porque eu já preparei essa aula e consegui embutir um tema ambiental, né? Quando você estava colocando ali, nós estamos falando da horta, de repente que a criança não pode sair, ou o adolescente, o adulto, até seria uma questão bem interessante, tanto para qualquer nível, por exemplo, você mora num apartamento, ou você mora numa comunidade onde existe bastante degradação ambiental. Então, fazer essa observação, essa percepção ambiental. Eu moro no apartamento, vou olhar, então você vai olhar da janela do seu quarto, da cozinha, da sala, e vai tirar foto e verificar. Tem algum verde perto de onde você mora? Tem árvores plantadas ou é cimentado? E se é tudo cimentado, cadê a absorção da água quando chove? Né? Então, olha as discussões riquíssimas que você pode fazer, não é? E aí, a troca do ar para a limpeza, né, dele, para a melhoria da qualidade. Tudo. Uhum. Isso, né? Então, quer dizer, eu tenho ali, está circulando bastante carro, e cadê, né, essa troca, como diz você, né, a questão do O2 presente, né? E só tem gás carbônico, e daí? Então, olha quanta coisa que você pode puxar a partir do momento de uma horta que eu vou fazer em casa, e posso olhar a área verde, se existe ou não perto da minha casa, né? Olhar o mundo agora mais próximo de mim, já que eu não estou na escola, né? Que o ambiente de escola você fazia isso, com as crianças, com os adultos, né? Saía, né? Eu programava aulas de campo. Agora não é possível, então fazer ele observar o seu entorno. E mais, como você diz aí, com os adolescentes, que é isso que tem sido divulgado bastante, sabe, Sandra? Graças a Deus, as coisas têm funcionado. Vários adolescentes se propuseram e fizeram já campanhas, redes, né? Para, nesse momento de pandemia, várias pessoas estão com fome, né? Estão numa situação
muito difícil, mesmo em aulas remotas, os adolescentes no Rio Grande do Sul conseguiram se mobilizar e fazer o eco cidadão, né? E aí a comunidade se organizou e deixou a escola arrecadar não sei quantas toneladas de alimento, de máscara para serem doados para uma comunidade mais vulnerável. Então, isso é importante, mesmo em tempos de pandemia, com aulas remotas, com incentivo dos professores, né? Numa atividade de sociologia, por exemplo, os alunos conseguiram fazer isso, ou até do próprio ensino religioso, que algumas escolas, né, têm ensino religioso dentro da sua grade curricular. Né? E tudo isso é educação ambiental, né? Você trabalhando com a questão do cuidado com o outro, do cuidado consigo mesmo, do cuidado com o meio ambiente. Exato. Outro ponto também que a gente Sim. pode, como os professores podem ainda trabalhar com várias faixas etárias, é a geração dos resíduos dentro de casa. Tanto a separação, o quanto eu consumo, o que eu consumo, se eu separo, se tem a quem destinar isso corretamente, porque, bem lembrado, grande parte dos resíduos não são separados nas cidades. E a máscara, que é extremamente contaminada, né? Hoje ela é considerada um resíduo perigoso, né? Após o uso, ela é descartável assim aleatoriamente. Tanto é que já li artigos, já vi reportagens e tal, onde eles alertam a quantidade, toneladas de máscaras que o mar levou, foi jogado, e ele devolveu, porque o mar não tem um estômago, né? Ele devolve para a parte terrestre. Tudo que vai daqui, volta, grande parte volta, né? Então, e eu estava lendo esses dias até um artigo bem interessante, nacional, com estudos em comum acordo com um país na Europa, onde eles têm trazido em média de 3 toneladas, Eliane, de máscaras usadas só no mar. Você imagina, de máscaras, 3 toneladas, imagine o que mais não tem. Então, quando a gente fala sobre educação ambiental, um ponto muito importante que dá para ser trabalhado realmente nas casas e em todas as idades é justamente analisar o que eu gero de resíduo, o quanto eu gero e como eu gerencio isso, como eu separo, onde eu descarto, como que eu faço a disposição disso. E como que é a minha parte, meu comprometimento com a sociedade e o meio ambiente, primeiro a sociedade, depois o meio ambiente, né? Que a gente vai acabar agredindo, justamente qual é o meu papel com a sociedade e com a educação ambiental. É muito legal, muito interessante. E bem lembrado também esse espaço geográfico, a importância da geografia dentro do meio ambiente, né? Trabalhado dentro do meio ambiente. Você se sentir parte de, pode ser parte do local que você mora, da rua, da cidade, né? Pode ser de toda uma comunidade, e isso desperta o comportamento ético dos estudantes que serão os futuros adultos e indivíduos dentro da nossa sociedade, né, Eliane? Então, a educação ambiental, ela tem esse papel, além de ensinar, de formar. É bem isso mesmo, a educação ambiental, ela acaba formando, ela tem que formar cidadão, né, que apresente soluções para as questões ambientais e demais questões socioambientais, como você disse, né, então, isso começa desde a educação infantil, né, onde o professor, o educador e os pais, que também são educadores, começam a discutir essas questões com as crianças, né, como você falou, a questão da máscara, olha o que é mais sério das máscaras, geração de lixo, mas o que a gente percebeu? Se as máscaras se acumularam no mar, significam que existem muitas pessoas, né? Então, 3 milhões de máscaras no mar, não sei quantas máscaras seriam, digo, milhões de pessoas que não se responsabilizam pelo seu ato, não são solidários com o outro, porque eu descarto, eu não quero saber para onde vai. Vai contaminar alguém? Não sou eu que estou contaminado. Ainda são pessoas individualistas que não pensam na coletividade, não é? E todo o cuidado que eu tenho, eu estou pensando na coletividade, que é o que a educação ambiental propõe. Eu não faço para mim, eu posso não ver os resultados hoje da árvore que eu plantei,
mas aquela árvore, aquele conjunto de árvores, né, irá refrescar da sombra e fazer toda as trocas gasosas necessárias para diminuir as mudanças climáticas, para melhorar o clima, a partir para alguém daqui 20, 25 anos, para as pessoas, não para mim mais. Então, isso que é importante, né? Como eu sou, o que é estar e ser no mundo, não só para mim, mas para o outro, e às vezes o outro que ainda eu nem vou chegar a conhecer, mas essa ação é importante ficar. Então, é esse tipo de consciência é que o educador ambiental tem que criar, né? É procurar formar desde a criança. Para isso, Sandra, sabe, convir comigo, que nós adultos temos falhado um pouco, né? Eu também, por mais que a gente se policie, seja educador ambiental, volte e meia a gente está cometendo erros. Então, é importante que o adulto, o educador, seja realmente um exemplo. Ele comece, que a criança perceba o que ele faz, né? Que a criança perceba que mesmo ele estando remotamente em sua casa, que ele possa dar exemplos da sua experiência pessoal, porque é a atitude cotidiana daquele adulto que está ensinando. Assim como ele vê na escola, a escola limpa, com as lixeiras certinho, ensinando, né? E aí dizer para a criança, olha, é possível você fazer também na sua casa mesmo, para a criança que tem, mora numa casa mais simples e que de repente não tenha nem um cesto de lixo adequado, mas que pode fazer, né, através de um latão, né, de um recipiente que foi usado ali, de um baldinho que veio, e fazer essa coleta separada, não é? Então, e principalmente ensinar que as máscaras, né, máscara, seringa, enfim, todos são materiais contaminantes e que devem estar separados dos outros, porque você não quer ficar doente, então eu também não quero que o outro fique doente, mesmo que seja uma pessoa que eu nunca vi na minha vida. É assim essa questão, né, da educação mental. Eu faço para o outro, mesmo que aquele outro esteja distante e que eu nunca o conheça. Então, isso é importante, criar esta consciência de cidadão planetário, né? Não é para mim, é para inclusive para as futuras gerações, né? Então, é nesse aspecto que tem que ser discutido as questões socioambientais. Exatamente, Eliane. Bem Se ia falado e falar, bem Sandra, pode lembrado. falar. Bem falado mesmo. Pois olha, professora, nós poderíamos ficar aqui mais um programa, viu? Mas infelizmente o nosso tempo Pois é, está já já está acabando, finalizando, né? acabando. O tema é extremamente envolvente, é um tema muito pertinente para não só para a situação de pandemia em que vivemos, mas para sempre, antes e pós e durante e tal. Porque como foi falado e frisado aqui, a educação ambiental, ela não é uma só para educar, é para formar e formar cidadãos para o futuro, para deixar para os seus ainda antecedentes, né? Para as próximas gerações, um meio ambiente, um local de convívio digno para as outras gerações também. Professora Eliane, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Foi ótima a sua fala e seja sempre bem-vinda. O nosso programa Brasil, País em Transformação, Obrigada. está sempre às ordens para a sua participação. Muito, eu que agradeço o convite, fico muito feliz por estar colaborando, porque, né, como dizia Paulo Freire, a gente tem que ter esperança do verbo esperançar, e esperança do verbo esperançar é você fazer, né, é você ter atitude para mudar. E esse bloco, como você colocou, que é Brasil, né, para a transformação, nossa, que bom, né, é bem isso mesmo, transformar para melhorarmos a qualidade de vida para todos, né? Para o bem comum de todos. Eu que agradeço, muito obrigada a todos, e desculpa aí alguma coisa, né, que às vezes a gente comenta, tá? Imagina, foi fantástica a sua fala. Muito obrigada, professora, e obrigada a todos, e até o nosso próximo encontro.